Graça e paz a todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e hoje, dando continuidade à série de mensagens expositivas do livro de Salmos, hoje eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos a exposição do Salmo 31. Diz assim o texto bíblico: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina meus ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidade fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborrece os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, conhece as angústias de minha alma, e não me entregasse nas mãos do inimigo. Firmastes os meus pés em lugar espaçoso, compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como um vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, errou por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolenemente contra o justo com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para os que em ti se refugiam. Do recôndito da tua presença tu os esconderás, das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás de contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai ao Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. O título que aparece no original desse salmo é o Mestre de Canto, Salmo de Davi. Indica que se trata de mais um salmo escrito por Davi. A expressão ao mestre de canto aparece 57 vezes nos salmos e se refere provavelmente ao levita encarregado de dirigir os cânticos no templo. O Salmo 31 é um salmo de lamento individual com elementos de ação de graças. É a oração confiante de um homem perseguido pelos seus inimigos, abatido pela enfermidade e abandonado pelos seus amigos. Porém, a sua expectativa confiante o leva a louvar e a exaltar a bondade de Deus, como também encoraja a fidelidade ao Senhor. O salmo pode ser dividido em 3 partes. Os versículos 1 a 8 são uma oração confiante por livramento. Nos versículos 9 a 18, Davi descreve em detalhes a sua angústia profunda e roga veementemente por livramento. E os versículos 19 a 24 são um cântico de ação de graças. No versículo 1 ao 8, então, nós vemos a confiança de Davi em Deus. Davi demonstra a confiança no Senhor, apesar das circunstâncias ameaçadoras. No versículo 1 ele diz, em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. A palavra refúgio tem um sentido aqui de buscar um local de segurança e proteção. Na sua mais profunda angústia e aflição, Davi busca o refúgio do Senhor.
tal como um pequeno filhote de uma ave busca segurança e proteção debaixo das asas maternas. Davi estava sofrendo mais uma vez com a perseguição dos seus inimigos, por isso ele apela para a justiça de Deus e pede que o Senhor o livre. A oração inicial é expandida no versículo 2, quando Davi roga: inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidade fortíssima que me salve. Ele pede ao Senhor: inclina-me os ouvidos, ou seja, preste atenção à minha oração. Esse pedido lembra a figura de um pai que se inclina para poder ouvir melhor o seu filho e livrá-lo de todos os seus temores. Davi pede: livra-me depressa, ou seja, ele clama por socorro imediato, agora e não mais tarde, hoje e não amanhã. A sua pressa tinha uma razão. Ele estava em desespero, pois era perseguido pelos seus inimigos. Sentia-se abatido e sem forças por conta da sua enfermidade, como também sofria com o abandono e o desprezo dos seus amigos. Davi sentia como se tudo fosse acabar em sua vida, a menos que Deus se apressasse em ajudá-lo. Por isso ele pede que o Senhor fosse seu castelo forte, literalmente a sua firme rocha, e sua fortaleza, onde ele poderia se refugiar em segurança, livre dos ataques dos seus inimigos. O pedido de Davi é seguido de uma afirmação no versículo 3, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. A confiança de Davi baseava-se no nome e no caráter imutável de Deus. Davi estava certo de que Deus não somente o protegeria, como também guiaria os seus passos, como um pastor que conduz a sua ovelha. Dessa forma, ele seria salvo dos laços ou armadilhas que os seus inimigos secretamente ou as ocultas, como diz o versículo 4, tinham preparado para ele. Diante de problemas que eram maiores do que as suas forças humanas, Davi demonstra a sua completa confiança em Deus. No versículo 5 ele declara: nas tuas mãos eu entrego meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. A primeira parte desse versículo, com o acréscimo de Pai, foram as últimas palavras de Jesus na cruz. Davi coloca todo o seu ser nas mãos do Senhor. As mãos dos inimigos podiam estar contra Davi, no entanto, ele sabia que estava seguro nas mãos de Deus. A expressão "tu me remisse" parece indicar que, para Davi, a libertação era tão certa como se já tivesse acontecido. No Antigo Testamento, a palavra redimir, ela tem um sentido comum de salvar ou resgatar do perigo ou das dificuldades. Ainda no versículo 5, Davi afirma que o Senhor é Deus da verdade. O termo hebraico, aqui traduzido como verdade, também significa confiabilidade e fidelidade. Essa declaração faz contraste com os ídolos vãos do versículo 6, que representam os falsos deuses, nos quais não há nem vida, nem verdade, e, portanto, geram falsas esperanças. A declaração de Davi, eu, porém, confio no Senhor, no versículo 6, contrasta a sua devoção total a Deus com a atitude idólatra daqueles que adoravam falsos deuses. Em sua misericórdia, Deus livrou Davi de muitos lugares perigosos e situações difíceis, e Davi uma vez mais expressa a sua alegria na benignidade do Senhor. No versículo 7, ele afirma: eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma. Esses dois verbos, alegrar-se e regozijar-se, são uma repetição instrutiva, indicam grande alegria pela benignidade do Senhor. O termo benignidade, no original hebraico, indica o amor pactual de Deus e refere-se ao amor leal e inabalável de Deus, pelo qual ele está relacionado em aliança com seu povo. Os inimigos queriam aprisionar Davi em suas armadilhas. No entanto, no versículo 8, Davi diz: e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Isso significa que Deus não abandonou Davi nas mãos dos seus inimigos que queriam aprisioná-lo, antes o socorreu e o colocou os seus pés em lugar espaçoso,
que no original hebraico tem o sentido de um lugar amplo, onde há segurança e liberdade. Deus tinha visto a aflição de Davi da mesma maneira que ele conhece as nossas lutas. Quando ninguém mais consegue entender os nossos problemas, o Senhor sonda o profundo do nosso ser e compreende as nossas aflições. Ele nos conhece inteiramente e ainda assim nos ama com amor leal e inabalável. Isso é motivo para, assim como Davi, nos alegrarmos intensamente na benignidade do Senhor. Nos versículos 9 a 18, nós vemos a angústia e pedido de socorro de Davi. Davi expressa sua angústia profunda e pede ao Senhor que o livre dos seus inimigos e perseguidores. É o lamento de alguém que está sofrendo de uma grave enfermidade, abandonado por seus amigos, perseguido e acusado falsamente. Por isso, Davi pede ao Senhor proteção contra os inimigos que lhe armam ciladas, contra a tristeza que invadiu o seu coração e contra o sentimento de ser desprezado pelos homens, incluindo alguns dos seus próprios amigos. Nos versículos 9 a 13, Davi faz uma declaração particular e minuciosa dos seus sofrimentos físicos e espirituais. A linguagem comovente usada por Davi para descrever a sua terrível situação mostra a necessidade urgente que ele tinha de misericórdia. Por isso, no versículo 9, ele pede: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Davi estava sofrendo por longo tempo, e agora ele chega ao fim dos seus recursos humanos. Ele clama por misericórdia, pois somente uma intervenção divina poderia pôr fim à sua aflição. O verbo compadecer tem o sentido de ser gracioso, mostrar favor, ser misericordioso. É um pedido para que Deus olhe para a sua aflição e o socorra. Davi sente-se atribulado, indicando que ele estava profundamente angustiado. Davi lança a sua tristeza diante de Deus, ele abre o seu coração, mostra as suas feridas e expressa a assolação da sua alma. Ele estava cheio de tristeza profunda, que consumia suas forças físicas e emocionais. Um sentimento de culpa contribui para aumentar a sua angústia, de modo que até os seus ossos se enfraqueciam. O sofrimento de Davi era agravado pelo tratamento desumano e desleal que ele recebia dos outros, como mostra o versículo 11, onde ele diz: tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. A palavra opróbrio significa desgraça, vexame, e descreve vergonha ou desgraça que resulta de uma ação. Davi era visto como uma vergonha tanto pelos seus adversários como pelos seus próprios amigos. Todos os que viam na rua fugiam dele, literalmente esvoaram-se como pássaros assustados. Davi sente a dor da rejeição. Ele é evitado e esquecido por todos como um morto. No versículo 12 ele queixa-se: estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado. Davi sente-se como um vaso quebrado, sem valor, que é jogado fora e completamente esquecido. Se isso não fosse ruim o bastante, ele tem de enfrentar, como diz o versículo 13, inimigos covardes, que o atacam de todos os lados e que tramam para tirar-lhe a vida. Nessa condição de solidão e desespero, o seu único amigo é Deus, e sua única esperança é entregar-se às misericórdias do Senhor. Apesar da situação desesperadora, no versículo 14, Davi reafirma a sua confiança em Deus. Ele diz: quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus. A confiança de Davi está firmemente alicerçada no Senhor, de modo que não podia ser abalada. Isso nos mostra que tempos de tribulação devem ser tempos de confiança para aqueles que amam o Senhor. A declaração "Tu és o meu Deus" é uma confissão simples, mas fundamental, pois indica a comunhão e a aliança que unia Davi ao Senhor. Todos aqueles que colocam a sua confiança no Senhor não têm o que temer, pois, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós?
No versículo 15, Davi mostra a sua completa dependência do Senhor. Ele diz: nas tuas mãos estão os meus dias. Com essas palavras, Davi expressa a sua convicção de que todas as circunstâncias da vida estão sob o controle de Deus. Ele sabia que Deus controla a história em geral e também a sua vida em particular. Saber que o tempo da nossa existência, assim como a nossa vida, está nas mãos de Deus é um grande consolo na aflição, pois isso significa que estamos seguros, protegidos do ataque do inimigo. O reconhecimento de que o Senhor está no controle de tudo leva Davi a pedir que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ele, como diz o versículo 16, que é uma alusão à bênção sacerdotal em Números capítulo 6, versículo 24 e 25, representando a presença amorosa do Senhor. Em seguida, Davi pede para que Deus o livre das mãos dos seus inimigos e perseguidores, pois além da angústia física e emocional, ele sofria com as mentiras maldosas a seu respeito, calúnias que muitos julgavam serem verdadeiras. Por isso ele roga, no versículo 16, salva-me por tua misericórdia. Aqui, mais uma vez, a base do seu pedido é o infalível amor pactual do Senhor. No versículo 17, Davi pede para que não seja envergonhado, pois a sua confiança está no Senhor. Que a vergonha caia sobre os seus inimigos perversos e que os lábios mentirosos sejam silenciados, pois eles falam com arrogância e desprezo contra os justos, atacando covardemente a sua reputação. Nos versículos 19 a 24, nós temos um louvor de gratidão. Nessa parte final, Davi louva o Senhor, exalta a sua bondade e encoraja a fidelidade ao Senhor. O Salmo avança com um admirável reconhecimento das misericórdias de Deus e termina com a convocação de todos os santos para amarem a Deus e esperarem no Senhor. A lembrança das misericórdias do passado e a certeza de auxílio levam Davi a enaltecer a maravilhosa bondade de Deus manifestada ao seu povo. No versículo 19, ele declara: como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos do homem para com os que se refugiam em ti. Aqui temos uma mudança de tom do Salmo. Enquanto nos versículos anteriores Davi estava preocupado com os rumos da sua vida, nesse versículo ele faz uma jubilosa declaração de confiança no Senhor. Davi mostra que a proteção divina salva a alma necessitada e nenhum plano maligno pode prejudicá-la, pois está protegida pelo Senhor. Deus mesmo é um lugar de refúgio para o seu povo contra as línguas caluniadoras. Desse modo, quando o Senhor nos abençoa, não podemos fazer menos do que bendizê-lo. Assim, no versículo 21, Davi afirma: bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. A razão principal para Davi louvar ao Senhor é a demonstração singular e soberana do seu amor leal e inabalável. Davi utiliza a figura de uma cidade sitiada para descrever a ameaça que viveu, mas mesmo diante dos maiores perigos, o Senhor era um refúgio seguro para ele. Em sua profunda aflição, Davi chegou a pensar que tudo estava perdido, mas em meio ao seu desespero, ele clamou ao Senhor e foi socorrido. No versículo 22, ele diz, eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a súplice voz, quando clamei por socorro. Isso nos mostra que, não importa a situação, nunca devemos abandonar a confiança no Senhor. No versículo 23, Davi diz: amai o Senhor, vós todos os seus santos. A palavra santos vem da mesma raiz da palavra hebraica comumente traduzido como misericórdia, indicando que todos aqueles que estão unidos em aliança com o Senhor. Davi incentiva todos os santos a amarem o Senhor, pois ele preserva os fiéis e, no fim, punirá os orgulhosos. Nas suas palavras finais, Davi encoraja os santos sofredores a serem fortes e a esperarem pela libertação confiantemente no Senhor. No versículo 24, ele diz: sede, pois, fortes, e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor.
Não se trata necessariamente de uma promessa para pôr fim a todos os nossos problemas desta vida, mas sim de dar forças para enfrentá-los. Esperar é aqui usado no sentido, de certo modo, com o sentido de confiar no Senhor. Há uma esperança genuína para aqueles que confiam no Senhor. As situações podem ser difíceis, mas o poder de Deus nos ajuda e fortalece os nossos corações para continuar buscando o Senhor. Deus é o Deus que intervém. Todos os pecadores orgulhosos serão justamente punidos, mas aqueles que confiam no Senhor serão protegidos e guardados por eles. E, concluindo, a beleza dos Salmos está na forma como os salmistas colocam os seus sentimentos mais profundos diante do Senhor. Os Salmos mostram os medos, as aflições e as dúvidas que afligem mesmo o mais sincero e fiel servo de Deus. No entanto, a ênfase dos Salmos está sempre no Senhor. A esperança em Deus revigora as forças. O seu amor sustenta os seus filhos e dá-lhes um novo ânimo. Esse salmo enfatiza a confiança no Senhor, principalmente nas situações e circunstâncias mais difíceis da nossa vida. A oração de Davi representa o clamor sincero de todos os crentes através dos séculos, que sofrem com enfermidades, perseguições, calúnias e abandono. O nosso Senhor Jesus também sofreu de modo terrível nas mãos de seus adversários, que lhe açoitaram, depois lhe pregaram na cruz. E nesse momento foi abandonado por todos, inclusive por Pedro, que disse que iria com ele até a morte, mas acabou por negá-lo 3 vezes. Nesse salmo, Davi vai das profundezas do abatimento às alturas da confiança em Deus. Davi vivia um tempo de grande sofrimento e tristeza profundos. Porém, apesar de toda angústia, ele encontrou abrigo e proteção no Senhor. Há momentos na vida quando somos afligidos acima das nossas forças humanas, sentimos-nos sozinhos e abandonados até pelos amigos. Parece que não vamos conseguir sobreviver e somos tomados por um forte desânimo e pelo desejo de desistir da luta. Porém, em tempos de grandes lutas e tristezas profundas, nós precisamos e devemos fazer como Davi, que buscou a Deus e encontrou refúgio e seguro na sua presença. Devemos recordar as muitas ocasiões em que Deus manifestou graciosamente a sua bondade em nossas vidas, na certeza de que Ele continuará a fazê-lo. A bondade e a misericórdia de Deus eram tudo que Davi precisava para atravessar a tempestade. A mesma coisa continua sendo verdade para nós. Deus é bom em todo o tempo. Saber que Deus nos ama, se importa conosco, capacita-nos a manter a firmeza da nossa fé em toda e qualquer circunstância. Quando atravessamos momentos difíceis, ao invés de nos rendermos à impaciência e ao desespero, devemos recordar da bondade do Senhor. A duração da nossa vida está nas mãos de Deus, que a estende ou encurta, torna amarga ou doce, conforme a sua soberana vontade. O caminho do homem não está em si mesmo, nem nos seus amigos ou inimigos, mas unicamente nas mãos de Deus. Davi, no meio dos perigos, problemas, angústias ou humilhações, sempre confiava totalmente em Deus. Quando colocamos a nossa confiança no Senhor, Ele coloca à nossa disposição a coragem e a força que precisamos para vencer as tribulações da vida. Concluindo, Martin Henry diz que a fé e a oração devem caminhar juntas, porque a oração feita com fé é a que prevalece. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém.